E a gente vai ver também, em relação à igreja, que não se refere a uma instituição, que não se refere a uma entidade, porque hoje as pessoas trocaram e mudaram o valor em relação à igreja. A igreja somos nós. Hoje as pessoas mistificam este local geográfico de alvenaria chamado igreja, como se ali fosse o alicerce para a vida do homem com Deus, como se ali fosse o meio de alcançar a bênção de Deus, como se ali fosse o lugar de alcançar o milagre, de ver o sobrenatural de Deus. As pessoas hoje centralizaram tudo dentro desse quadrado geográfico de alvenaria chamado igreja, aonde o homem fez o seu reino ali dentro, estabeleceu o seu trono, está governando e liderando e dominando sobre o povo dentro desses quadrados chamados igreja. Onde eles ensinam as pessoas que têm que estar lá, tem que servir a Deus lá, tem que oferecer o sacrifício lá, tem que viver os cultos rituais, a adoração a Deus lá. Trocaram ou não trocaram o conceito de igreja? Atropelaram os princípios da doutrina de Cristo ou não? Jesus ou os apóstolos ensinaram isso a alguém? Jesus ou os apóstolos orientaram a alguém estar dentro de algum local geográfico quadrado de alvenaria chamado igreja, para que ali visse o poder de Deus, recebesse a bênção de Deus, buscasse a Deus, seja cheio de Deus, receba milagre? Isso é. O que é que ensinam hoje? O que é que os pastores ensinam hoje ao seu rebanho que está ali sobre o seu compromisso? Eles pressionam e colocam um fardo pesado nos irmãos, fazendo os irmãos ser escravos do sistema, da religião, da entidade, do reino do homem, do ministério do homem, não de Deus. Onde eles fazem as pessoas entender: venha para a igreja, participe dos trabalhos da igreja, faça a obra da igreja, que é a obra de Deus, seja fiel à igreja, colabore com a igreja, dê dinheiro à igreja, contribua com a igreja, se dedique à igreja. Mas a igreja que ele fala não é os irmãos, não é a igreja de Cristo, é a igreja dele. Deu para entender? É o ministério dele, porque tudo que entra ali não vai para os irmãos, vai para ele, beneficia a ele. Cães gulosos que deturpam a verdade da palavra de Deus para poder tirar do povo o seu lucro. Fazem negócio do povo, porque o povo é simples, e quando é esclarecido pela verdade, muitos preferem continuar no erro, na mentira, e por isso serão condenados, porque não creram na verdade enquanto tiveram tempo para se salvar. Antes taparam seus ouvidos, desprezaram a verdade e não deram ouvido àqueles que vinham ali advertir, para que fossem corrigidos, para andar na verdade de Deus e sair da mentira dos homens. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui de igreja, porque eu vejo que hoje esse erro está levando muitos para o anátema. Esse conceito pervertido de igreja hoje, aonde leva as pessoas a entender que eu só sirvo a Deus se estiver na igreja, eu só recebo a bênção de Deus se estiver na igreja, eu só recebo a vitória de Deus se for para a igreja, participar do culto, da campanha, do pacto, do voto, da marcha e dos rituais que tiver lá. Eu só posso me santificar se for para a igreja, viver a rotina, viver os trabalhos, as ordenanças, as obrigações. E com isso o povo é privado da verdade, é desviado da verdade, e eu estou aqui com a voz profética de protesto, denunciando o conceito de erros doutrinários, os erros doutrinários que são aplicados para a igreja viver dentro de muitos locais, ministério do homem, pelos homens que não têm compromisso com o rebanho do Senhor. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com o rebanho, com a igreja de Deus. Como membro dessa igreja de Deus, eu tenho obrigação de cumprir a vocação que me foi dada como membro, usando o talento que Deus me deu para a edificação desta igreja, deste corpo que é a igreja de Cristo. Eu sou membro dessa igreja. É por isso que eu me desgasto, eu me coloco à disposição de Deus para poder entrar na linha de frente, trabalhando, me expondo, mas levando a verdade, aborrecendo a muitos e aborrecendo o sistema religioso evangélico com os seus líderes que estão aí aproveitando-se da simplicidade do povo e levando o povo para o anátema.
levando o povo a tropeçar. Nem eles entram, nem deixam o povo entrar. Então, eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado homens para pregar a verdade. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, não tem mais a verdade, a mentira prevalece, porque a verdade foi jogada para fora, foi tirada de dentro das igrejas. Mas a verdade de Deus em vários locais está sendo proclamada na rua, não dentro do templo. O templo está corrompido. Esse templo chamado igreja, que o povo venera, idolatra e vive ali como se fosse para Deus, esse templo hoje é sinagoga de Satanás, é covil de demônios. Está corrompido. Fizeram negócio desse templo. Fizeram casa, comércio desse templo. Por isso que nós, Igreja de Cristo, não devemos estar presos nem ser negócio de homens, estando presos dentro desse templo, dessas igrejas, chamado de templo de Deus. Porque templo de Deus somos nós. O apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, no capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Onde Deus habita não é nessas igrejas, instituição, cenário geográfico, alvenaria. Pode ser bonito, pode ser o templo mais bonito que tiver, feito de mármore, com ar-condicionado, com porcelanato para você pisar. Isso não tem nada a Deus, não está nem aí para isso. Esses templos não tem nenhuma edificação para a tua vida com Deus. A tua vida com Deus tem que ser edificada aqui. A igreja de Jesus Cristo, o local para ela estar firme, alicerçada com a vida com Deus é na palavra, para que ela alcance bênção, receba poder, receba a graça de Deus é na palavra, não é dentro de igreja. Então, tudo isso que hoje se vive dentro das igrejas é paganismo. Saia desse meio. Então, estou levando essa orientação aqui para vocês. Graças a Deus que hoje muita gente foi esclarecida sobre a questão do dízimo. Hoje muitos pastores que enganavam o povo e usavam dos textos de Malaquia para pressionar o povo e fazer o povo dar com medo, hoje eles já não usam mais esse texto, porque o povo hoje acordou, despertou, foi iluminado o entendimento do povo e muitos saíram desse engano e não caem mais nessa mentira desses cães gulosos, oportunistas, avarentos, que fazem do povo negócio usando a palavra de Deus. Porque através de muitos homens com coragem, com determinação, não querendo agradar a homem nem ministério, não preso a ministério, mas vivendo para agradar a Deus, estão levando a verdade, confrontando todo o ensino doutrinário, toda a heresia, toda a doutrina maldita que é ensinada ao povo dentro das igrejas. Tem muitos homens hoje combatendo. Está aqui um que combate com o sistema maldito doutrinário em relação a Deus, que faz o povo apostatar da fé. Eu estou levando a verdade, refutando, fazendo um trabalho apologético em defesa da fé, da doutrina de Cristo, para ajudar os membros que formam a igreja de Cristo. Eu, como membro, fazendo parte desta igreja, eu tenho que trabalhar o talento que Deus me deu para a edificação do corpo e para levar a luz aos simples, para que sejam esclarecidos e saiam da mentira. Está aqui esse resumo sobre esse assunto, igreja. Aprenda. Não fique enganado dentro disso não, porque se você vê os comerciais hoje, das igrejas que estão na mídia, eles chamam você para ir para lá, para dentro. Não é Jesus o ponto. Não é Jesus o principal por onde você vai ser abençoado. É pela igreja deles. Já notou isso? Seja esperto, meu irmão. Seja prudente, analise, não seja simples não. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os passos. Observa aí esses cultos aí na Igreja Universal, que diz que é do Reino de Deus, que não é. Na Igreja da Graça, que diz que é de Deus, que não é. Na Igreja Mundial do Poder de Deus, que não é o poder de Deus que está operando ali, é outro poder. A Igreja Plenitude do Poder de Deus, que não é. Vai analisar o conteúdo, o propósito, os princípios do comercial dessas igrejas que estão na mídia. Vê para onde ele chama você. Para você ir para dentro dessas igrejas,
participar dos cultos pagãos que eles fazem lá, vivendo rituais, vivendo os pactos, vivendo o voto. Tudo isso é paganismo, tudo isso é obra de Satanás, tudo isso é doutrina de demônios, tudo isso é evangelho anátema, que leva você para a maldição com a promessa de que você vai alcançar bênção, vitória e prosperidade de Deus. Cuidado! Quem está prosperando é ele com a iniquidade, mas o que está aguardado para eles não vai tardar, porque Deus, ele contempla todos na face da terra e conhece quem está na verdade e quem não está. E o juízo dele vem. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. Por isso, devemos andar com temor e tremor diante de Deus, vivendo a verdade, pregando a verdade e se conduzindo pela verdade. Então, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é em pregar a verdade, nada além da verdade.